Para conhecer melhor cada planta, ainda falando sobre extratos, é bem importante ter como referência o centro de origem de cada planta. Por exemplo, o cacau, ele é uma planta que tem origem entre a parte média dos Andes até a Amazônia. Ele tem uma produção, embora muita gente tenha a Bahia como referência de maior produção de cacau, fica no estado do Pará, né, o estado mais produtivo. A gente pode pensar em diversas plantas, e uma das mais emblemáticas é o café, que é uma planta de extrato baixo. Hoje em dia, com a difusão dessas informações do café, né, sombreado, produzindo muita qualidade, é comum que as pessoas plantem o café debaixo da floresta ou numa área de sombra. Mas precisa observar como o café, isso para todas as plantas, a gente pode citar alguns exemplos, como o café age, vive no seu centro de origem, que é a Etiópia, na África. Qual é o tipo de floresta que tem e como ele vive embaixo da floresta. Enquanto o cacau vive embaixo de uma floresta ombrófila densa, na Amazônia, na Bahia, nos outros lugares onde ele se originou ou ele é plantado hoje em dia, é uma floresta perene que se mantém todo o tempo com as folhas ali, com uma sombra, um certo nível de sombra sobre a planta. Já o café, na Etiópia, onde ele é originário, em certo período cessam as chuvas e as florestas perdem as folhas, expondo a planta do café ao sol. Então, uma planta que vive na sombra, mas ela é exposta periodicamente ao sol. Esse estresse hídrico, com aumento de luminosidade na planta, induz a planta a florir. Então a planta ela tem uma indução floral, assim como várias outras plantas têm um processo de indução floral, a laranja tem, outras plantas têm. Vivem em estratos inferiores, mas precisam de mais luz em determinados períodos do ano, e por isso é importante as podas. Então a gente tem um período de podar as plantas que estão acima da laranja para induzir a laranja a florir e assim produzir mais. Da mesma forma o café, a gente tem um período de podar as plantas que estão acima do café para induzir o café a florir e assim produzir mais. Então o café, por exemplo, ele vai florir e enquanto ele frutifica e as frutas amadurecem, a floresta vem voltando. Então ele frutifica e amadurece na sombra, enquanto ele tem essas flores, a sua indução, a produção de flores dada pelo sol. Então a gente tem aí, em outras estações do ano, a floresta voltando, trazendo o café para a sombra, e ele assim segue o resto do seu tempo na sombra, da mesma forma a laranja. E quando é a época de fazer a poda para a indução floral da planta? Isso em cada planta a gente tem um período, né? Quantos meses, quantas semanas de antecedência a planta precisa receber essa luz. E, portanto, a planta que vai sobre ela precisa poder ser podada na época em que a planta de baixo vai receber a indução floral. Então você não vai colocar, por exemplo, o café embaixo de uma planta que, quando o café precisar de maior nível de luminosidade, maior quantidade de luz, a planta vai estar frutificando. Porque aí você não consegue, você perde as frutas da planta de cima para privilegiar o café, ou perde o café para colher as frutas. E isso, cada região, se é mais frio, se é mais quente, se é mais alto, mais baixo. E o clima vai determinar muito, por exemplo, a variedade do abacate, que é uma árvore que a gente trabalha bastante aqui no sítio. Tem variedades que aqui a 900 metros produzem em maio, outras que produzem em julho, outras em agosto, outras em setembro. Em áreas mais altas, ele produz um mês e meio depois. Então, algumas plantas, numa área mais alta, vão produzir antes. Portanto, a indução floral de cada planta, a frutificação e as podas, portanto, vão ser determinadas muito pelo clima de cada região. E por isso é importante que você observe na sua região a época em que as plantas florem,
a época em que cada espécie frutifica e estudar não só a planta, mas a planta no contexto em que você quer inseri-la. Portanto, tendo em vista a necessidade de controle de luz e otimização da luz, quando a gente traz uma planta para fora do seu centro de origem, né, fora da área onde ela é originária, por uma questão econômica ou por uma questão de hábito alimentar, cultura, é importante que você conheça o maior número de plantas possível. Porque quanto mais plantas você conhecer, mais complexo e mais, portanto, mais lucrativo também serão os consórcios que você vai fazer. Mais proveitoso vai ser o espaço à luz do sol. Então você consegue aumentar a sua taxa de fotossíntese e consorciar, por exemplo, no caso do café, que é o exemplo que a gente está trabalhando, consorciar o café com uma planta que perde as folhas na época em que o café precisa aumentar a sua taxa de luminosidade para florir. Então você não precisa necessariamente podar as plantas. Você simplesmente consorcia e elas vão perder as folhas e vai abrir. Esse consórcio vai acontecer de forma natural. Para isso é preciso que você tenha repertório de plantas, que você conheça as plantas. Nesse curso, como é um curso teórico, um curso online, a gente vai passar aqui algumas plantas que são chave, a gente tem mostrado. Plantas que são chave, como a banana, que podem ser podadas em qualquer época e fazer essa jogada de abertura de luz, de indução floral. É uma planta que cresce rápido, ocupa novamente o extrato de origem dela, o extrato médio ou alto, no caso das bananas, e vão proporcionar sombra ou luminosidade. Isso é fácil de controlar. Ainda seguindo sobre indução floral, podas e manejo, antes da gente começar a planejar e talvez ver isso um pouco mais prático, é importante que na hora do planejamento a gente consiga colocar as espécies. Por exemplo, se a gente vai fazer uma linha, a gente fazer uma linha de café com pêssego, por exemplo, ou caqui, que são espécies que perdem as folhas. Nessa época, pelo menos na minha região, as duas plantas são um bom consórcio. Ou as marianeiras também são um bom consórcio para o café, na realidade que eu estou vivendo aqui, na Mantiqueira, entre 900 e 1.100 metros. Mas para isso é importante que eu coloque o meu café e as marianeiras todos na mesma linha. Os meus cítricos com as minhas araucárias todas na mesma linha, porque o meu manejo vai ser facilitado por isso. Se eu coloco uma linha de café e em cima dessa linha de café eu coloco uma laranja, um abacate, uma manga, um pêssego, pode funcionar muito bem. Pode funcionar muito bem dentro de um quintal, dentro de uma chácara de autossuficiência, onde você poda um e a outra não poda, colhe um e o outro não colhe. No caso de um plantio comercial, como é a nossa realidade, quanto mais organizado, mais fácil é o planejamento. Isso não tem nenhum pecado em colocar 30 laranjas, 20 laranjas na mesma linha e ter a laranja como foco daquela linha. Ou um limão cravo, por exemplo, como é o nosso caso aqui também. Você facilita o seu manejo e o trabalho, muitas vezes aqui, por exemplo, a gente tem mais de 40, 45 espécies. Uma entra, outra sai, uma vende para um determinado estabelecimento, outras vendem para outro estabelecimento, outras são plantadas semanais, lua, certificação. Existem muitos fatores já para serem controlados. Quando a gente entra para fazer o manejo, esse manejo precisa ser de fácil planejamento, fácil entendimento, até mesmo para um funcionário ou uma terceira pessoa está trabalhando nessa área junto com você.